Negociações nucleares recomeçaram enquanto o cessar-fogo segue em contagem regressiva. Esta é a 24 News English. Sou Nicole Zedic, ao vivo de Tel Aviv. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que uma equipe de negociação americana retorna ao Paquistão até segunda-feira à noite, tentando garantir um acordo antes do fim do cessar-fogo de 2 semanas com o Irã na quarta-feira. A crise continua. Após o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que o Estreito de Hormuz seria reaberto, enquanto a Guarda Revolucionária disse que não seria, vários navios relataram ataques ao tentar acessar a passagem no sábado. Trump diz que isso viola totalmente o cessar-fogo. E um bloqueio naval dos Estados Unidos continua em vigor até que o Irã concorde com um acordo completo. É isso que a vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner estão voltando para Islamabad para tentar garantir. Mesmo com Trump renovando sua ameaça de destruir cada usina de energia e ponte no Irã, o acordo não foi violado. Muitos assuntos para discutir hoje à noite, se juntando a mim no estúdio para comentar tudo isso. A correspondente sênior de Oriente Médio da I24 News English, Ariel Ozhan, o correspondente sênior da I24 News English, Owen Alterman, assim como o major-general da reserva, Eitan Dango, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa de Israel e ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos, órgão conhecido como COGAT. Senhores, obrigada por estarem comigo hoje no estúdio da I24 News English. Ariel, quero começar com você porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que equipes americanas estão indo para o Paquistão até amanhã à noite, segunda-feira. Porém, a TV estatal iraniana afirma que nenhuma equipe deixa o Irã. O que está acontecendo? Não só não há equipes indo para Islamabad, mas também não há negociações enquanto o bloqueio naval dos Estados Unidos continuar, dizendo que quaisquer reportagens na mídia americana, pelo contrário, fazem parte de um jogo de acusações destinado a pressionar o Irã. É isso que o Irã está dizendo. As mensagens contraditórias vindas de Washington, juntamente com ameaças e esse bloqueio contínuo, simplesmente não deixam espaço para negociações produtivas. E, portanto, essas negociações não vão acontecer. E vemos aqui que o Irã está mantendo suas linhas vermelhas e o jogo de nervos continua. Porque enquanto cada lado se apegar às suas linhas vermelhas, não há como evitar a retomada das operações militares. E assim, à medida que nos aproximamos do prazo de quarta-feira, se realmente nenhum dos lados recuar de suas linhas vermelhas, esse parece ser o cenário inevitável. Mas ainda há muita coisa que pode acontecer de agora até quarta-feira. Com certeza, muita coisa segue acontecendo a cada hora. Então, ouvimos o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esta noite. A luta contra o Irã continua. E pelo que acabamos de ouvir de Ariel, parece que estamos nos aproximando rapidamente desse prazo de quarta-feira. O que isso significaria para Israel? Existe algum resultado positivo nisso, caso Israel consiga continuar atacando o Irã? Primeiramente, não tenho tanta certeza de que nos encontraremos na noite de quarta-feira atacando ou mesmo que não encontraremos o acordo. Eu acho, estimo, vamos chamar assim. Mas, por outro lado, não acho que teremos qualquer tipo de escalada que mude a situação. Netanyahu está falando de acordo com, digamos, os sinais políticos vindos de Trump. Esses sinais mudam a cada poucos minutos, às vezes. Parece mais uma questão tática. Estou te dizendo o que eu estimo nessas circunstâncias. Acho que Netanyahu deveria estar muito mais, digamos, refletindo sobre o futuro no Líbano do que sobre o Irã. No Irã, ele tem que cumprir a principal política do parceiro Estados Unidos, considerando que os Estados Unidos já estão presentes ao redor do Irã. Mas, na minha opinião, a principal decisão de Trump agora é não retomar a guerra e dar, digamos, uma chance à negociação. Veremos, eu acho que o cronograma será alterado para outra data, mais uma semana, mais 2 semanas. Olha, a delegação dos Estados Unidos tem que ir para o Paquistão por causa da duração do voo. E eles devem sair do Irã. Está levando 2 horas ou até menos, então o iraniano pode vir. Acho que estamos enfrentando agora um ciclo de táticas entre os dois lados. Isso não significa que eles vão chegar a um acordo ou concordar sobre.
um acordo final, mas acho que ambos os lados entendem que o melhor caminho para cada um deles é encerrar esse tipo de guerra. Isso pode mudar, mas Netanyahu está seguindo essas atividades sob a política de Trump. Por outro lado, e provavelmente vamos falar sobre isso mais tarde, acho que o Líbano é agora o principal problema para Israel. Com relação aos objetivos, com relação à situação, quais são os principais alvos ou metas que Israel apresenta aos seus civis antes de entrar nessa guerra? Vamos falar do Líbano mais tarde. Owen quer perguntar: se essas equipes voltarem ao Paquistão e as negociações acontecerem de novo, relembre aos telespectadores os 3 principais pontos de impasse. Primeiro, temos o Estreito de Hormuz. Depois, a suspensão do programa nuclear e o urânio altamente enriquecido presente no Irã. Essas questões podem ser resolvidas em mais uma reunião? Não em mais uma reunião, Nicole. Acho que a lógica aqui é muito clara. A lógica aqui apoiaria a extensão do cessar-fogo, ou seja, nenhum dos lados sente uma pressão imediata. Cada um acha que o tempo trabalha a seu favor. O Irã acredita que os Estados Unidos cederão antes, por afetarem a economia global ou fecharem o Estreito de Hormuz. Vamos limitar as opções de Donald Trump antes que as do Irã sejam limitadas. Mais cedo, o presidente postou no Truth Social, dizendo acreditar que o contrário ocorre. A economia iraniana está sob pressão e o bloqueio é eficaz. O Irã perde 500 milhões de dólares por dia. Então, por que não apenas esperar o Irã ceder? Se ambos acreditam que o outro cederá e que o tempo os favorece, faz sentido prolongar o cessar-fogo. Entre a lógica e as decisões de ambos os lados, especialmente quando nenhum evita riscos, destaca-se o caso iraniano. E também no caso de Donald Trump, ao longo desta guerra, 2 partes que não evitam riscos. Então a lógica pode realmente ceder ao ímpeto de correr riscos. Acho que é para aí que a situação caminha nas 3 questões da pauta. Podemos incluir uma quarta, o alívio das sanções econômicas ao Irã. Qual seria o alcance do alívio das sanções ao Irã? Esse tema foi importante nas negociações de 2015. Faz sentido supor que essa também seria uma questão relevante nas negociações? Os Estados Unidos estariam dispostos a flexibilizar amplamente as sanções contra o Irã e liberar o dinheiro iraniano congelado? Ou haveria algum limite imposto nisso, ou seria eliminado gradualmente? Outra questão que precisa ser discutida. Certamente, há muitas questões caso essas conversas continuem acontecendo. Eu também quero trazer outra voz para essa conversa. Agora estamos com Hazen Al-Gabra, ex-conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele está falando conosco de Dubai. Hazen, estamos falando da equipe de negociação dos Estados Unidos e sabemos quem seriam se voltássemos ao Paquistão. Mas ainda assim, a questão de quem realmente fala pelos iranianos. A TV estatal iraniana já afirmou que eles não querem enviar uma equipe de negociação de jeito nenhum. Isso está de acordo com o que vimos recentemente. Há relatos sobre quem realmente está falando. E mesmo que eles participem dessas conversas, será que conseguem fazer o Irã aceitar um acordo? É uma ótima pergunta. O problema é ainda maior do que isso. Quem está no comando? Quem toma a decisão final no Irã? O líder supremo está vivo? Ele está disponível? Ele está no comando? Todos os indicadores apontam para a Guarda Revolucionária estar no comando, especialmente com eles lutando em navios mais cedo hoje e sem nenhuma decisão política clara por trás dessa ação militar. É muito preocupante que um país do tamanho do Irã, com o poder militar do Irã, não tenha liderança, nenhuma liderança clara agora no meio de uma guerra. Além disso, mesmo em circunstâncias normais, já é muito difícil negociar com os iranianos. É como jogar um jogo com crianças. Toda vez que eles se veem perdendo, tentam reiniciar o jogo e jogar mais uma vez, melhor de 3. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Eles percebem que estão perdendo no jogo do terrorismo e lançando esses drones e mísseis contra países vizinhos. Eles mudam de tática e tentam bloquear o Estreito de Hormuz. Isso sai pela culatra. Agora estão tentando se retirar das negociações. É incrivelmente difícil lidar com algo assim. Quero voltar ao que Owen disse, que foi perfeito. Ele traz uma lógica realmente boa, mas estamos falando de um lado que é, no mínimo, ilógico. E eu não sei como trazer lógica para um país como o Irã.
Parece ser uma tarefa inútil neste momento. Então, como seria um verdadeiro avanço? O que devemos esperar nos próximos dias se essas conversas realmente acontecerem? Se você está negociando com um lado que não é lógico de forma alguma. Bem, como Ariel mencionou anteriormente, há uma boa chance de que as hostilidades sejam retomadas devido à falta de outras opções. Estamos dando uma chance à paz, estamos dando uma chance às conversas agora, enviando J.D. Vance, a equipe de negociação, de volta até o Paquistão. É uma longa viagem, mas mostra uma intenção clara de acabar com esta guerra. Obviamente, dentro das diretrizes do que os Estados Unidos querem e do que a comunidade internacional precisa do Irã. No entanto, se os iranianos não aparecerem, ou se eles tentarem reiniciar o jogo mais uma vez e voltarem a discutir detalhes sobre o enriquecimento e tentarem evitar outros aspectos do que um acordo deveria ser, vamos voltar às hostilidades. Eu não vejo outra opção no momento. Então, como a questão do Estreito de Hormuz está impactando o futuro das negociações, o presidente Trump disse que o bloqueio naval vai continuar até que o Irã concorde com um novo acordo. A TV estatal iraniana afirma que não haverá conversas futuras enquanto o bloqueio naval dos Estados Unidos continuar. Então, isso está ajudando a posição americana ou pode estar prejudicando o futuro das negociações? Bem, de novo, os iranianos tentam redefinir o tabuleiro. Tenho certeza de que eles se surpreenderam com os Estados Unidos, bloqueando o que achavam que os Estados Unidos queriam abrir. E isso criou uma pressão adicional. E, novamente, como você mencionou, centenas de milhões de dólares em prejuízos para o Irã todos os dias. Então, os iranianos estão dizendo, bem, não há negociações se você tiver essa carta na mão. Os Estados Unidos dizem, essa é a carta em torno da qual negociamos. E agora vamos continuar o bloqueio, até que vocês apareçam à mesa de negociações com uma proposta sustentável e séria. E os iranianos não estão tratando isso como um jogo. Mas a minha preocupação agora é a seguinte. Vamos supor que voltamos para o Paquistão. Os iranianos mandam alguém. Surge alguma ideia. Quem garante que esse acordo é sustentável? Quem vai ser o garantidor desse acordo? Eu não posso confiar nos iranianos nem um pouco, especialmente agora. Mesmo em um cenário perfeito, um acordo sustentável ainda parece difícil de alcançar. Razen Algabra, ótima perspectiva como sempre. Obrigada por estar hoje na I24 News English. Bem, se essas negociações fracassarem, isso significa que a opção militar volta a estar em pauta. Para explicar o que pode acontecer a seguir, estamos com o coronel aposentado Rich Outson, pesquisador sênior do Atlantic Council e consultor geopolítico na Dragoman LTDA. Rich, eles estavam falando sobre o potencial dessas negociações, mas vamos supor que elas não saiam como planejado. De opções militares, Washington realmente teria, de novo. O presidente dos Estados Unidos ameaça novamente atacar usinas e pontes caso as negociações falhem. Mas como seria essa operação para ainda pressionar o Irã a voltar à mesa de negociações? Bem, é bom estar com você. Honestamente, eu não acho que ele vá fazer isso. Não acho que o presidente Donald Trump ou as Forças Armadas dos Estados Unidos vão realizar bombardeios extensos em infraestrutura civil, seja em usinas de energia ou infraestrutura de transporte, pelo simples motivo de que isso, na verdade, enfraquece os incentivos do Irã para buscar a paz daqui para frente. Donald Trump é, antes de tudo, um negociador. Se você ler seu livro de 1987, A Arte da Negociação, verá que tudo gira em torno de poder de barganha. O que lhe dá o máximo de poder de barganha? Bem, existe um certo poder de barganha que vem da ameaça contra a infraestrutura civil. Esse tipo de ameaça, ao ser cumprida, enfraquece a estrutura de incentivos do outro lado. Acho que ele tem outras opções e, como militar, deve agir por aí. Acho que expandir as operações navais no Estreito de Hormuz, incluindo até possíveis desembarques no lado iraniano, certo? Então, para impor o bloqueio, afinal de contas, é a ferramenta favorita dele, porque está cortando a capacidade do Irã de exportar e receber importações. Acredito que ele pensa que as economias ocidentais, apesar do aumento doloroso e impopular dos preços do petróleo, conseguem suportar.
Os Estados Unidos aumentam sua produção de energia. E quando o petróleo ultrapassa $80 por galão, desculpe, $80 por barril, que é o valor atual, então o fracking nos Estados Unidos e outros tipos de metodologias de produção voltam a entrar em cena. Essas duas ações, impor o bloqueio de modo mais eficiente que Trump pode realizar e oferecer uma rota alternativa segura para navios do Catar, Kuwait e outros países, são possíveis. Portanto, mais ativos navais para garantir isso. Aliás, não vimos muito. 2 navios foram alvo de disparos. Para um navio civil desarmado, é sério ter balas voando em sua direção. Mas não vimos o Irã demonstrar capacidade real de afundar navios, certo? Eles não têm muita força no chamado bloqueio de Hormuz. O bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos é mais forte e ainda possui capacidade extra para permitir uma rota marítima protegida. Acho que esse é o tipo de poder de barganha que Trump realmente busca. Mostrar que as ameaças iranianas são vazias, pois eles não têm capacidade de escalada, apesar do discurso duro. Mantemos a capacidade de escalada, sem necessidade de atingir civis. Isso colocaria pressão sobre Trump por parte do próprio partido, do Papa e de vários outros lados. Isso também significa que qualquer governo iraniano que fizer as pazes com Trump terá que lidar com pessoas sem energia e transporte. Por isso, acho que ele vai evitar isso quase a qualquer custo. Então, do ponto de vista operacional militar, o que devemos observar mais de perto agora para indicar exatamente como as coisas podem evoluir, até mesmo nos próximos dias? Devemos focar no aumento das forças navais no Estreito de Hormuz ou direcionar nossa atenção para outro local? Para onde olhar? Sempre observo locais de projeção de poder secundários e terciários. Olhe para os Estados Unidos, para nossas bases na Europa e assim por diante. Se notar um fluxo constante de munição, reabastecimento de mísseis ou novos navios de guerra. Saindo de Norfolk e de lugares assim, ou transferindo do Pacífico. Isso é um indicativo de que realmente antecipamos outra rodada de escalada e aumento da pressão que está por vir. Seria ótimo. Eu adoraria dizer, vamos buscar navios britânicos, franceses ou reforços europeus para consolidar isso. Mas não sei se isso está nos planos. Precisaremos observar as forças navais e aéreas dos Estados Unidos no mundo para ver se preparam para outra rodada, caso o prazo de quarta-feira passe e ocorram mais ataques, possíveis desembarques e mais atividade naval nos estreitos. Com certeza devemos ficar atentos. Coronel aposentado Rich Allen, obrigado por estar conosco na i24 News English. O cessar-fogo entre Israel e Hezbollah agora está oficialmente em vigor. Mas no sul do Líbano, a violência e as atividades militares não pararam, com baixas das FDI, comandantes do Hezbollah sendo alvo e o Hezbollah atirando em outro soldado da Unifil. Veja a seguir as últimas informações. Cessar-fogo no papel, mas outra realidade no sul do Líbano. Desde que a trégua entre Israel e Hezbollah começou, vários incidentes fatais já levantaram dúvidas sobre a estabilidade do cessar-fogo. O exército israelense diz que 2 soldados morreram em incidentes separados após o início do cessar-fogo, vítimas de explosivos improvisados plantados pelo Hezbollah no sul do Líbano. Segundo Israel, não foram eventos isolados, e sim parte de um cenário de ameaça contínua na fronteira. Simultaneamente, Israel manteve suas ações militares. Relatos indicam bombardeios e ataques horas após o cessar-fogo, com Israel alegando agir contra ameaças imediatas no local. Autoridades israelenses anunciaram a morte do comandante do Hezbollah em Vintibel, Ali Hida Bas, após ataque na sexta-feira contra membros do grupo que, segundo eles, violaram o cessar-fogo. As tensões também afetaram as forças internacionais. Um soldado francês servindo na Unifil foi morto no sul do Líbano em um ataque que, segundo a presidência francesa, teria sido realizado pelo Hezbollah contra os soldados na região de Der Kifra, confirmando as conclusões da inteligência israelense. O Hezbollah nega qualquer responsabilidade. Enquanto isso, civis começam a retornar para suas casas no sul. Mas, com a violência contínua, o clima no local está longe de ser calmo. O ponto principal é que não se trata de um cessar-fogo propriamente dito, mas sim de uma pausa frágil, com ambos os lados ainda atuando, ainda testando os limites e com o risco de escalada muito presente. De volta ao estúdio com Ariel, Owen e Eitan.
General de divisão Dango, você afirma que o Líbano é hoje a principal preocupação de Israel. E hoje as FDI publicaram um mapa mostrando onde está a nova linha amarela, por assim dizer. As forças avançadas das tropas das FDI ainda operando no sul do Líbano. Mas mesmo com uma zona de segurança, isso elimina a ameaça do Hezbollah para os moradores do norte de Israel, ou apenas a empurra para mais longe. Primeiro de tudo, criar impacto no terreno. A área geográfica será controlada por Israel. Acho que até que Israel tenha certeza, o Hezbollah, na minha opinião, deveria ser desarmado. Sem isso, não podemos nos retirar porque é uma zona tampão, zona de segurança ou zona amarela. Só para garantir no local, você tem algo entre 6 a 9 quilômetros de oeste a leste, ao longo de toda a fronteira. Isso muda de acordo com isso. Isso te dá, digamos, uma defesa contra lançamentos de mísseis antitanque que mais ou menos tem esse tipo de alcance. Israel não está cobrindo todas as ameaças e isso continua. A maioria dos lançamentos de foguetes contra Israel, especialmente para a região norte, e também os ataques às forças terrestres armadas israelenses, que estão posicionadas no sul do Líbano, são feitos ao norte do rio Litani, no Líbano. E o Hezbollah tem milhares de foguetes em seu arsenal. O que isso significa? Significa que, na minha opinião, antes de tudo, a guerra no Líbano continua. Não se pode falar em cessar-fogo. Infelizmente, não estamos firmando um cessar-fogo apenas com Beirute ou com a Darra, que Trump pediu para Bibi Netanyahu não atacar. Mas agora há uma missão muito clara de criar um mecanismo na parte sul do Líbano que vai dar, na minha opinião, às Forças Armadas israelenses a possibilidade de operar contra qualquer tipo de ameaça que você possa apontar, nem mesmo na zona de segurança amarela que é divulgada por Israel. Ou também até o rio Litani, porque você não pode fazer. 1/3 é uma zona amarela, 1/3 é uma zona vermelha e a outra parte é o rio Litani. Quando você conhece o terreno, a novidade é o fato de que renovam, ou a primeira vez que temos discussões operacionais com as autoridades libanesas sobre a paz. Pode reduzir o tempo do cronograma, que será um acordo principal sob a tutela dos Estados Unidos. O que isso significa? O objetivo principal será, depois disso, como desarmar o Hezbollah ou como pressionar o Hezbollah. Então, a mensagem ou a notícia no Líbano. Infelizmente, podemos dizer que nas últimas 24 horas, 2 soldados da reserva israelenses foram mortos na região do Líbano. E isso significa que os combates lá vão durar por um longo mês. Somente por meio de um acordo entre Israel e o Líbano. Pode ser mais curto e trará, pela primeira vez desde a existência de Israel e do Líbano, para que fique sob a responsabilidade de ambos os países. Agora, o Líbano não é capaz de desarmar o Hezbollah. Então, a novidade é que estamos indo para outro tipo de guerra, que é como uma guerra de guerrilha. E isso deve estar sob um mecanismo israelense muito claro. Não pode haver dúvidas quando você retomar os ataques. Pode ser a qualquer segundo, a qualquer momento. É uma guerra de defesa. Israel está em uma guerra defensiva, como Eitan explicou. Como os Estados Unidos acompanham isso, Owen? Foi um choque quando o presidente dos Estados Unidos anunciou no fim de semana que Israel cessaria os bombardeios no Líbano. Mas isso não reflete a realidade local. Depende do que você chama de bombardeio. Nicole, ainda há fogo de artilharia. Israel segue agindo para impedir ataques de terroristas ao nosso país. Sobre bombardeios, pode-se dizer que Israel segue as instruções de Donald Trump se quiser. Mas isso apenas reflete o pensamento dele. Sabemos que este presidente funciona como um vídeo, quase como uma série animada, com várias imagens diferentes girando. Benjamin Netanyahu, nosso primeiro-ministro, entende o jogo a longo prazo com a Casa Branca e os Estados Unidos e sabe que o outro lado pode testar o cessar-fogo, o que pode gerar oportunidades a Israel. Assim como o Hezbollah foi o primeiro a disparar 2 foguetes no segundo dia da guerra contra o Irã,
Veja o que Israel fez para afastar o Hezbollah da fronteira e reduzir a ameaça. Israel quer atuar nisso. Enquanto isso, parece que o objetivo é seguir combatendo o Hezbollah militarmente ao máximo. E, por outro lado, continuar avançando diplomaticamente com o Líbano. E é como um daqueles gráficos de economia que tentei fazer com as mãos, certo? Onde você tem este eixo e este eixo, você tem aquela curva aqui. Você sempre quer estar no ponto ideal aqui. É isso que Israel deveria querer fazer em termos de sua política para maximizar ambos. Ótimo gráfico com as mãos, Owen. Faço o meu melhor. Obrigada pela análise. Agora vamos para um intervalo na E24 News English. Quando voltarmos, seguiremos debatendo os últimos acontecimentos, com foco em Gaza e nos esforços para desarmar o Hamas. Voltamos a discutir isso após um breve intervalo na E24 News English. Fique conosco. Bem-vinda de volta ao Y24 News English. A guerra de Israel contra o Irã e o Hezbollah mal ofuscou os horrores do massacre de 7 de outubro, resultando em 2 anos e meio de guerra contra o Hamas. Parentes dos ex-reféns e das vítimas daquele sábado sombrio se reuniram com milhares de israelenses para novamente cobrar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enfrentou uma comissão estadual de inquérito sobre as falhas do dia. Confira mais na reportagem de Emily Francis. O fim de semana entre a comemoração do Yom HaShoah e os Dias da Memória e da Independência de Israel foi marcado por uma cena já conhecida. 6 meses após o retorno dos últimos reféns vivos em Gaza, milhares de pessoas, mais uma vez, se reuniram no centro de Tel Aviv para protestar e lembrar. Tantas pessoas que sofreram desde 7 de outubro dizem: chega, eles querem que a gente esqueça o que aconteceu. Nós nunca vamos esquecer e nunca vamos permitir que o 7 de outubro seja perdoado. Familiares das pessoas mortas e sequestradas estão pedindo uma investigação estatal sobre as falhas em prevenir o massacre de 7 de outubro e para responsabilizar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Que essa memória não seja reescrita nem apropriada pelo governo. E que a exigência de responsabilização, prestação de contas e responsabilização pelas falhas manifestas em nos proteger, seja atendida. A cerimônia de ontem à noite no Centro Cultural, na Praça Rabima, foi intitulada O Dia do Esquecimento, para garantir que aqueles que se foram não tenham morrido em vão. Benjamin Netanyahu cumpre sua função. Vamos exigir o que este país nos deve, que é a verdade e uma nova liderança que nos leve a um lugar melhor. E que seus legados continuem vivos. Para isso, esse governo tem que sair. Precisamos de pessoas com uma nova liderança, com uma visão que fale de paz, convivência e um futuro digno, que valorize e priorize a vida, a justiça e a verdade. E para traçar um futuro que seja digno das vidas da minha irmã, do meu cunhado e dos filhos deles que ficaram órfãos. Agora estou voltando aqui para o estúdio com Ariel e Eitan. Arielle, mesmo que perguntas e respostas sobre o que aconteceu há 2 anos e meio ainda pairam sobre a cabeça de muitas pessoas, vamos falar sobre a realidade atual. O Hamas não se desarmou apesar do cessar-fogo. Há alguns esforços em andamento, ou pelo menos reuniões entre delegações do Hamas. O que você pode compartilhar? Sim, a delegação do Hamas esteve no Cairo na semana passada, realizando uma série de reuniões com mediadores, com outras fações palestinas, também com o alto representante do Conselho de Paz para a faixa de Gaza, Nikolai Mladunov, tentando superar o atual impasse na implementação do cessar-fogo em Gaza. Porque o atual impasse decorre do facto de que o Hamas está acusando Israel de não cumprir todas as suas obrigações na primeira fase do acordo. Eles dizem que precisa haver um número adequado
de caminhões de ajuda que afirmam não estar entrando, embora os Estados Unidos digam que sim. Eles também dizem que é necessário que haja assistência, como casas móveis, tendas e a remoção de escombros de várias áreas. Israel está dizendo que tudo isso tem a ver com reconstrução e que não haverá reconstrução até que haja o desarmamento. Não só Israel, mas também o Conselho da Paz está dizendo isso. Ouvimos, quando foi inaugurado o Conselho da Paz, Jared Kushner, genro do presidente Trump, dizendo que não haverá reconstrução de Gaza até que haja desarmamento. A bola está nas mãos do Hamas. Então aqui estamos vendo o Hamas tentando apresentar o cenário oposto, dizendo que, contando a Shalker Husa, que em suas reuniões na semana passada com os mediadores propuseram um novo tipo de estrutura que exige a implementação completa da primeira fase, enquanto se engaja em negociações sobre a segunda fase. Então isso basicamente permitiria ao Hamas conseguir o que deseja. O Hamas continua rejeitando o desarmamento antes que qualquer uma dessas coisas aconteça. Eles também vão rejeitar depois que acontecer, mas não vão admitir. Então, basicamente, eles estão tentando fingir que estão colaborando com o cessar-fogo, com a sua implementação. Por algum motivo, os mediadores estão facilitando essa fachada. Mas, enquanto isso, temos Israel, o governo Trump e o Conselho de Paz dizendo que o Hamas, pelo menos, precisa assinar um documento no qual se compromete com o desarmamento. Antes que haja avanço na primeira fase, estamos em um impasse. Os negociadores estão tentando encontrar um avanço atendendo às exigências do Hamas. O Hamas está dizendo que deu uma resposta positiva a essa proposta dos mediadores, mas isso não vai ser aceito nem em Jerusalém, nem em Washington. Já estamos nesse impasse há meses, ao que parece. Eitan, em que momento Israel terá credibilidade para entrar por conta própria e desarmar o Hamas? Será que já perdemos isso internacionalmente? Além disso, precisamos estar cientes de que a guerra entre o Irã, os Estados Unidos e Israel desviou a atenção da faixa de Gaza. No nível de senioridade da liderança em todos os países envolvidos, e isso foi usado de forma muito rápida e inteligente pelo Hamas. O que isso significa? Se você comparar a situação do Hamas antes do início da guerra com a situação de hoje, o Hamas está muito mais presente no terreno. No terreno, podemos chamar assim, e tomou a entidade nas ruas, na zona. Então Israel está na zona amarela, o Hamas está na zona oeste e controla a faixa de Gaza nessas condições. Eles estão mais ou menos quietos, mas o que estão fazendo é continuar a fortalecer suas forças. Eles precisam de tempo e usam esse tempo mesmo sem fatos concretos. Eu estimo, eu os conheço muito bem, que para fortalecer as Forças Armadas, eles precisam construir, organizar, conseguir mais coisas através de contrabando aqui e ali. Então, a dúvida em relação a Israel que você mencionou estará em pauta, eu acho, apenas daqui a alguns meses. Por um lado, se houver um acordo entre Irã e Estados Unidos, ou no Líbano, o Hamas será uma força que fará parte desse acordo. Você sabe por quem? Por um país árabe moderno. Eles querem fechar esse círculo. Mas, por outro lado, Israel mantém forças na faixa de Gaza. Mas temos que lembrar que Israel se posiciona em uma zona de segurança em Gaza, zona de segurança no Líbano, zona de segurança na Síria e também na Cisjordânia. Isso significa que o próprio Israel deveria reunir sua política estratégica, organizá-la. Não podemos dar agora uma resposta clara, mas precisamos reagir, enquanto isso, a qualquer indício de atividades do Hamas. Sigam monitorando as ameaças nas fronteiras, General de Divisão em Reservas Eitan Dango e Ariel Osran. Muito obrigada a ambos. Nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, recentemente se reuniu com o comissário europeu para o Mediterrâneo, Robert Swica, para uma discussão aprofundada sobre assuntos mundiais. Vamos conferir.
Dubravka Zuica, Comissário Europeu para o Mediterrâneo, obrigado por estar conosco. Você voltou a Washington, da última vez veio para a primeira reunião do Conselho da Paz. E muitos membros europeus não concordaram com a sua presença lá. Você pode nos atualizar sobre a posição dos europeus em relação ao Conselho da Paz neste momento? Só para entender, naquela época, como Comissão Europeia, fomos convidados pelo presidente Trump e eu estava representando a Comissão Europeia e a presidente Ursula von der Leyen. Somos apenas observadores no Conselho da Paz e vamos decidir sobre um possível envolvimento futuro, caso a caso. Foi interessante estar lá, ouvir todas essas ideias, mas eu ficaria curiosa para saber quando será a próxima reunião do Conselho. Então vamos ver, nós não concordamos com todas as regras de procedimento no próprio Conselho. Mas é bom que estamos fazendo algo pelo cessar-fogo e pela paz no Oriente Médio, especialmente em Gaza e na Cisjordânia e em Israel, é claro. Você sabe, os americanos assumiram um papel tão dominante quando se trata de segurança no Oriente Médio. Como pode ser uma posição europeia unificada em termos de segurança na região? Só para você entender qual é o nosso papel, nós costumamos dizer que queremos ser atores e não apenas financiadores. Esse é o caso no momento, estamos pagando muito. E eu não sei se você sabe, mas nós somos os maiores financiadores da Autoridade Palestina. Eles não teriam sobrevivido sem o nosso dinheiro, sem a nossa ajuda. E nós temos um grande pacote de ajuda para eles, porque achamos que, se investirmos na Autoridade Palestina, na verdade também estamos ajudando Israel a ter segurança em sua vizinhança. Mas é claro, nós sempre defendemos a solução de 2 estados. Sabemos que o caminho para esse objetivo é longo e não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, Israel tem o direito de se defender e é nisso que acreditamos. Israel tem o direito de ter seu Estado, mas, ao mesmo tempo, todos nós precisamos respeitar o direito internacional. Essa é a nossa posição na União Europeia e na Comissão Europeia. Para nós, é muito importante ter segurança em nossa vizinhança. Então, essa é a nossa vizinhança do Sul. Não só o norte da África, não só o Golfo, mas também o Oriente Médio. Sabemos que a situação é complicada, especialmente agora com o Irã. Ao mesmo tempo, sabemos que é importante impedir que o Irã tenha armas nucleares. E esse é, pelo que entendi, o principal objetivo do presidente Trump. Ao mesmo tempo, existe o objetivo de Israel de derrubar o regime. Lá não será fácil, como você sabe, mas, ao mesmo tempo, gostaríamos de desbloquear o Estreito de Hormuz neste momento. Esta manhã ouvi o presidente Trump dizer: é Estreito de Hormuz ou dos hormônios? Tanto faz para ele, não é o Estreito do Trump. Mas não é engraçado, porque esse bloqueio poderia realmente desencadear uma crise global. E neste momento já sofremos com isso, porque os preços da energia estão disparando. E para a Europa está tudo bem no momento, porque não temos petróleo e combustível desse Golfo Pérsico. Mas porque você sabe que temos energia dos Estados Unidos, temos energia da Noruega, da Argélia. Mas, ao mesmo tempo, pouco a pouco, isso vai se espalhar, não só para a Europa, não só para a região, mas também para o mundo todo. Até os americanos vão sofrer com isso. Nossa posição é que devemos diminuir a tensão. Temos que usar toda a nossa diplomacia e precisamos estar na mesa de negociações, que é o que o presidente Trump está fazendo no momento. Você conhece os resultados das negociações recentes no Paquistão, mas estamos ansiosos pela próxima rodada de negociações para desbloquear o Estreito de Hormuz. A liberdade de navegação é muito importante e, de acordo com o direito marítimo internacional, também deve ser garantida. Eu entendo qual é o objetivo do presidente Trump ao pressionar o Irã, na verdade. E eu espero que isso traga frutos no final. Porque, caso contrário, como eu disse, quanto mais tempo essa crise durar, maior será o impacto econômico, o que significa um impacto econômico negativo.
O que sabemos agora, eu participei de uma mesa redonda no FMI, mas agora sabemos que definitivamente há uma inflação mais alta. E todos nós, nossos cidadãos e nossos clientes, temos que estar preparados para essa inflação mais alta. Então, quanto antes o fim do conflito, melhor para todos nós. Você disse que quer ser protagonista, não apenas quem paga. Existe agora o Pacto para o Mediterrâneo, sob sua responsabilidade, e você elaborou um plano de ação para implementá-lo, que você apresentará aqui nos próximos dias. O que nesse documento e nessa iniciativa vai fazer com que os europeus sejam protagonistas e não continuem sendo apenas quem paga? Vejo que você está muito bem informada. O Pacto para o Mediterrâneo é uma nova estrutura para todo o Mediterrâneo e a região. É Mediterrâneo, mas também é Oriente Médio. Inclui Irã, Iraque, Síria e todos os demais países, inclusive os do Golfo. Para nós é importante. É fundamental ter parcerias com todos os países, e é isso que estou buscando agora. Já firmamos acordos com Jordânia, Egito, Tunísia e estamos colaborando com o Marrocos. Também começamos com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos e com o Catar. E gostaríamos de ter também todos os acordos bilaterais com todos os países da região, assim que a situação se estabilizar. Por exemplo, ofereci um acordo de parceria abrangente ao Líbano dentro desse quadro do Pacto para o Mediterrâneo. Infelizmente, essa situação não é possível. Espero que isso termine em breve e que possamos continuar tendo o Líbano como país modelo para o Oriente Médio. O que vimos ontem aqui, eu acho que é um bom passo, tanto de Israel quanto do Líbano. E estou ansiosa pela próxima rodada de negociações para encontrar uma maneira de, no final, banir o Hezbollah, que já é proibido pela lei libanesa. Mas, infelizmente, foram eles que começaram isso, eles começaram esse bombardeio. E, claro, nós entendemos que tanto o Hamas quanto o Hezbollah, ambos, o financiamento deles deveria ser cortado, na verdade, e então seria mais fácil. Mas, no momento, esse não é o caso. O mesmo vale para Gaza, porque se o Hamas não depuser as armas, a situação não pode melhorar. E nós queremos passar para a segunda fase desse acordo de paz. Infelizmente, esse não é o caso. Então, alguém tem que desarmar o Hamas, não somos nós na Europa. Estamos ajudando no que podemos, mas a intervenção militar cabe a outra pessoa. Então, vamos ver. Eu acho que, se não for militar, então deveria ser por meio de negociação. E eu estou ansiosa pelo enviado especial, que é Nikolai Mladenov, e pelo Comitê Nacional. Infelizmente, eles ainda estão no Cairo, eles não conseguiram aderir. Eles não conseguiram ter acesso a Gaza no momento, mas há negociações com o Hamas agora, tentando persuadi-los a depor as armas. É muito complicado, mas pode ser feito. Sabe, pode ser feito se tanto Israel quanto eles demonstrarem boa vontade. E eu acho que é do interesse de todos ter paz e segurança. E é sobre as crianças, não é sobre os palestinos, também é sobre as crianças israelenses. Todos eles precisam viver em paz e precisam estar seguros. No momento, esse não é o caso. Isso me leva à minha pergunta sobre o futuro do acordo de associação UE-PONDA-Israel, que rege o comércio e as relações diplomáticas entre as duas entidades. Parece que ele está por um fio neste momento. E o governo húngaro, que acabou de perder a eleição, era um dos poucos intermediários entre a suspensão do acordo e sua continuidade. Quero dizer, como você vê o futuro das relações entre a União Europeia e Israel aqui? Você sabe que Israel é um parceiro muito bom nosso, parceiro no comércio, parceiro em ciência e tecnologia, e temos relações muito boas também na área da educação. Mas, ao mesmo tempo, temos algumas questões. Como eu disse, existe um espectro político diferente na Europa. E durante seu discurso sobre o Estado da União, a presidente von der Leyen, em setembro do ano passado, ela colocou esse acordo de associação na mesa.
Ainda está na mesa, então veremos o que vai acontecer. Não depende de nós, na comissão, depende dos 27 Estados-membros. Você mencionou corretamente a Hungria, mas também há outros países. Vamos ver como a situação vai evoluir. Eu não digo que seja uma ameaça, mas também precisamos de algumas ferramentas, e essa é a ferramenta que temos no momento. E sabemos que a situação política em Israel também é complexa, porque vocês estão se aproximando das eleições. Nós sabemos o que está acontecendo, mas não queremos agir politicamente. Nós agimos mais de acordo com as nossas regras europeias, de acordo com os compromissos que assumimos com os cidadãos europeus, e isso é algo que nós temos que provar isso, e é por isso que não posso te contar mais. Porque isso depende do Conselho Europeu e dos 27 Estados-membros, não depende da própria Comissão Europeia. Para o mundo em rápida mudança, para Dubravka Suica, comissária europeia para o Mediterrâneo, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, muito obrigada. O presidente argentino, Javier Milei, está demonstrando abertamente o apoio de Buenos Aires a Israel em Jerusalém. Com novas cooperações, acordos em contra-terrorismo e IA e esforços para aprofundar os laços de Israel com a América Latina. Milei está em Israel antes do Dia da Independência, onde acenderá uma tocha na cerimônia anual do Estado na noite de terça-feira, tornando-se o primeiro líder estrangeiro a receber essa honra. A visita também traz um avanço prático, o anúncio de novos voos diretos que vão aproximar ainda mais Israel e a Argentina. Foi o que disseram o premier Benjamin Netanyahu e o presidente Milei. Estamos em um momento de grande desafio, grandes consequências. Temos estado ao lado dos Estados Unidos em uma batalha contra a grande tirania do Irã, que aterroriza o mundo, que busca nossa destruição e tenta derrubar os Estados Unidos, tenta derrubar a civilização ocidental. Como sabemos, já conquistamos coisas enormes, mas ainda não acabou, e a qualquer momento podem surgir novos desdobramentos. Javier Milei tem essa qualidade. Sempre que visita Israel, é pouco antes de algo importante acontecer. Eu não sei, não. Eu não contei para ele da última vez. Eu te dou minha palavra. E eu não sei o que posso dizer para ele agora. Porque quem sabe o que o amanhã ou depois de amanhã vai trazer. Expressamos nosso firme apoio. Manifestamos total apoio aos Estados Unidos e Israel em sua luta contra o terrorismo e o regime iraniano. Não só por ser o certo, mas porque nossos países compartilham uma dor. A Argentina foi vítima de covardes ataques terroristas contra a Associação Mutual Israelita-Argentina e a Embaixada de Israel, ambos instigados pela República Islâmica do Irã. Como determinado pelo sistema judiciário argentino, e até hoje, continuamos buscando justiça. No estúdio comigo para explicar o assunto, nosso correspondente da E24 News, Basil Sudan. Anúncio importante desses dois líderes estrangeiros, principalmente para israelenses e argentinos. Voos diretos para Buenos Aires são um grande passo, mas é preciso considerar o contexto geral. O que isso revela sobre a relação entre Israel e a Argentina? Bem, estamos falando aqui sobre os acordos Isaac, como eles chamaram, o memorando de entendimento. Na verdade, aborda 3 pontos aqui. Um deles é a cooperação em segurança, contra-terrorismo, operações conjuntas, treinamentos conjuntos e compartilhamento de inteligência. Porque sabemos que a América Latina, em geral, é um terreno muito fértil para muitas atividades, incluindo para o Hezbollah, incluindo para o Irã e, claro, quando falamos especificamente sobre a Argentina. Eles também acusaram o Irã de orquestrar o atentado à bomba de 1993 contra a Embaixada de Israel. Então, isso se alinha aqui nessa questão, incluindo também IA, o financiamento de células terroristas. As redes que operam lá, eles usam IA e também usam criptomoedas. Essa é parte da questão aqui com a qual a cooperação vai lidar. E como você mencionou, a nova rota do Irã. Aliás, não é a primeira vez que os israelenses e os argentinos falam sobre isto. Já foi proposto antes. Eles estão pelo menos prometendo que vai começar a operar a partir de novembro deste ano. Mas
também há uma observação aqui do governo israelense, o que significa que não está bem. Pelo menos o governo israelense está realmente muito ciente do fato de que essa rota pode não ser lucrativa para El Al. Para El Al, é por isso que o governo israelense agora está fornecendo 40 milhões de dólares, ou, na verdade, 40 a 45 milhões de shekels. Com licença, o governo israelense. Do dinheiro dos contribuintes, é claro, vai ser transferido para El Al caso a rota não seja lucrativa. Ou seja, o governo israelense se importa tanto com esse relacionamento que está até disposto a colocar de 40 a 45 milhões de shekels como compensação para El Al, caso a rota não seja utilizada pelos israelenses em geral. Então, mais uma vez, isso mostra o relacionamento entre os dois países. Isso, obviamente, mostra o relacionamento entre Netanyahu e Milley especificamente. Isso também ajuda Milley na sua política interna, mostrando que ele é pró-Ocidente, pró-Israel, anti-esquerda, antissocialismo e tudo isso. E eu diria também que isso dá a Milley mais motivos para que Donald Trump possa gostar dele. E fortalece o relacionamento entre os Estados Unidos e a Argentina. Então, isso funciona bem, muito bem, para todos os lados aqui. Certo, e devemos esperar que ele acenda a tocha novamente na terça-feira. E, mais uma vez, apenas fortalecendo isso. Ele vai ser o primeiro líder estrangeiro no mundo a fazer isso. Claro que está fazendo isso e Netanyahu está mais do que disposto a lhe dar essa honra. Certamente é um grande feito vindo desses dois líderes, tudo bem. Beizal Sudan, obrigada por explicar isso pra gente. E com isso, é tudo que temos para esta edição mais recente da i24 News. Mas antes de irmos para o intervalo, dê uma olhada na nossa programação para garantir que você nos encontre de volta no ar, bem aqui na i24 News. Vamos para o intervalo e voltamos no início da próxima hora. 22 horas em Israel, 15 a Gaza aqui. Horário do leste dos Estados Unidos com mais atualizações de notícias, então não vá embora. Junte-se a nós novamente aqui na i24 News. Até lá, eu sou Nicole Zedic. Obrigada por nos acompanhar.